Oi, boa tarde. Você que acompanha o Amazonas Atual. Neste momento nós vamos conversar com o ex-deputado Arão Bezerra, que é o presidente estadual do PCdoB, que vai explicar sobre a decisão do partido em relação à candidatura da senadora na eleição deste ano. A razão dessa nossa conversa é bastante simples. Primeiro, eu recebi hoje à tarde, reiterar aqui a candidatura da senadora Vanessa à reeleição. Nossa equipe já saiu para o TRE para fazer o registro da candidatura. Segundo, comunicar que eu recebi por volta de 12h30 um telefonema do atual pré-candidato a governador, Davi Almeida, dizendo que da parte deles eles estavam envidando esforços para que até hoje, até o horário limite de 19 horas, essas coisas estivessem todas encaminhadas. Portanto, da nossa parte, como nós sempre dissemos, não há qualquer tipo de inconveniência, não há qualquer tipo de restrição em buscar mais ampla coligação. O que nós queremos é uma coligação mais ampla possível nesse campo de oposição, que inclua os partidos do chamado campo progressista e outros, para que a gente possa oferecer ao povo do Amazonas uma alternativa. E, principalmente, para assegurar a reeleição da única parlamentar federal do estado do Amazonas que votou contra o Temer e a favor dos trabalhadores, que é a senadora Vanessa Graziotin. Então, a síntese da nossa conversa aqui é essa. A Vanessa, a equipe nossa de organização, saiu para o tribunal para inscrever a senadora e nós estamos ainda na expectativa de que até às 19 horas, que é a data limite hoje, nós possamos recompor toda aquela coligação original que a gente vinha trabalhando. E depende de quem? O que você está dizendo é que o PCdoB vai ser incluído na coligação do PT com o PSB? O que eu estou dizendo é que eu recebi um telefonema do deputado Davi Almeida, que é brincando, né, dizendo que ele era o capetinho. Eu falei, não, você sabe disso, é uma brincadeira. Não, tu sabe, entre nós não vai ter futrica, nada vai nos intrigar. E que ele estava orientando o pessoal dele a buscar meios para resolver essa questão até a data limite de hoje, que é 19 horas, porque a data limite para escrever e fazer qualquer tipo de alteração é até as 19 horas. Portanto, isso é exatamente o que nós queremos colocar como primeira questão. E depois, é claro, nós vamos ouvir aqui a senadora Vanessa, que vai colocar a sua opinião e, obviamente, responder as questões que vocês considerarem apropriadas. O presidente do PSB, o Marcelo Serafim, disse que não existe nenhuma possibilidade do PSB coligar com o PCdoB. Como é que você vê essa situação aí? Bom, é o que eu acabei de dizer. Eu não posso falar por nenhum partido, a não ser pelo PCdoB, pelo qual eu respondo como presidente. Aqui ao lado também está a Lúcia Antoni, que é a presidente do municipal, sou o presidente estadual, a senadora Vanessa, que é também da direção estadual e a nossa candidata ao Senado. Pelos demais partidos eu não posso falar, eu estou relatando o telefonema que eu recebi do pré-candidato, do candidato a governador do PSB, que é o Davi Almeida, que me disse de maneira textual que estava envidando esforços e tratativas para que até hoje a gente resolvesse e superasse todas essas pendências. Portanto, eu estou relatando ipsilita a conversa que eu tive com ele ao telefone. As demais questões eu não tenho como opinar por nenhum partido. E depende de quem essa decisão para que seja definido ou mantido o que já está feito ou mudar de repente para o candidato a Senado? Eu creio que depende deles, porque o partido do PSB, no caso, porque é o partido que lidera a coligação que está montada até agora, que tem o candidato a governador. Mas, como eu estou dizendo, eu nunca tive, recentemente, nenhuma conversa com Marcelo Serafim. Eu recebi o telefonema hoje do candidato a governador, Davi Almeida, com quem eu fui deputado na Assembleia, evidentemente tenho relações de natureza política e pessoal, porque nós fomos colegas de parlamento. Eu não tive nenhum contato com Marcelo Serafim, nem recentemente, nem nesses dias de hoje.
Portanto, para nós, do PCdoB, não há nenhum inconveniente, não há nenhuma restrição, nunca teve. Nós ajudamos a construir essa coligação e, portanto, para nós será muito bem-vinda a hipótese de juntar toda a coligação. Agora não depende de nós. Eu repito, da nossa parte sempre houve, sempre haverá a maior abertura possível para recompor esse conjunto de forças que compõe a coligação. Existe o plano B aí, caso não coligue? Existe, sempre tem plano A, B, C, D e E, né? Sempre na vida, nós não trabalhamos nunca com plano, nós nunca trabalhamos com uma hipótese só. E na vida, vocês conhecem o PCdoB. Quando a ditadura militar se impôs, nós fomos parar na guerrilha do Araguaia, mas ninguém desiste de lutar. A forma como se luta varia de acordo com a realidade. Hoje nós não precisamos fazer uma nova guerrilha, isso, pelo menos eu espero, nós não precisamos fazer isso. Agora, nós não fugimos do bom combate e achamos que é possível, em nome e em bem do povo do Amazonas, construir uma coligação a mais ampla possível que garanta um espaço para as forças avançadas defender os trabalhadores. Reeleger a Vanessa não é uma questão do PCdoB, é uma questão do povo do Amazonas, até porque se não fosse a senadora Vanessa lá no Congresso Nacional, o Amazonas apareceria com 0 de voto a favor do trabalhador, porque foi esse o resultado, não só da votação que cassou a presidenta Dilma, mas esse é o resultado de várias votações que arrancaram o direito dos trabalhadores dentro daquela casa legislativa. Então, se não tiver alguém como a Vanessa lá, com esse patamar, com esse porte, com esse compromisso, com essa coragem de defender os trabalhadores, como é que nós ficamos? Então, esse é o esforço e a razão pela qual, nesse momento de aparente dificuldade, centenas de personalidades do Brasil inteiro se mobilizaram em favor da Vanessa. Desde atores das mais variadas emissoras de televisão, a profissionais liberais, movimento social, todo mundo se mobilizou em defesa do mandato da Vanessa, porque não é um mandato dela, não é um mandato do PCdoB, é um mandato do movimento popular, alguém que tem compromisso, coragem e compromisso com você, que é exatamente a maneira como nós entendemos. A Vanessa tem compromisso com o trabalhador, nós sempre temos esse compromisso, é da nossa tradição. E muitas vezes nós pagamos um preço caro por ficar ao lado do trabalhador, porque nem sempre isso é compreendido corretamente, nem sempre é compreendido. Mas, meus amigos, fazer o que nos dá prazer é fácil. Fazer o que é necessário é que nos torna revolucionários. É exatamente essa a diferença de um militante do PCdoB. Nós vamos fazer o que a gente entender que é bom para o povo, para o trabalhador, e não aquilo que aparentemente nos dá prazer momentâneo. Mas qual será o plano B? O plano B, por exemplo, é ter uma candidatura própria a governador, se for necessário. Se for necessário, nós teremos uma candidatura própria a governador. Que é, Já tem um nome? Já tem um candidato? aqui ao lado de vocês, a nossa ex-vereadora Lúcia Antoni. Entendeu? Ou seja, nós, como eu digo para vocês, nós sempre temos o plano A, B, C, D, E, tem um alfabeto inteiro, porque você não pode ficar na expectativa. Então nós temos um plano B, que é exatamente o lançamento de uma candidatura própria. Achamos que não será, inclusive lamentando isso, porque nós achamos que a Lúcia Antoni, candidata ao governo, daria uma grande contribuição nesse debate de ideias, de renovação, seria a única mulher candidata ao governo. Mas a nossa companheira Lúcia Antoni, que já foi vereadora da cidade de Manaus com brilhante desempenho, ela tem consciência, está aqui à disposição, se for necessário, está a postos. Se for necessário recuar para compor, também estará a postos. Como nós tivemos a maturidade de recuar a candidatura da Manuela Dávila, que já figurava com 3% nas pesquisas nacionais, para compor com a chapa do Lula, porque nós entendemos e sempre buscamos a unidade. Mas se for necessário, está aqui a Lúcia e vocês também podem ouvi-la após ouvir a senadora Vanessa. Presidente, como é que está o PT nessa situação? Eles estão se esforçando para viabilizar a entrada da candidata na coligação da Davi Almeida? Eu creio que sim. A presidenta Gleice Hoffmann, que é a presidenta nacional do PT, tem revelado e tem dedicado um grande espaço na sua agenda para tratativas nas mais variadas formas para fazer isso acontecer. Portanto,
A presidenta Gleice Hoffmann, tudo que ela sinalizou, ela indicou e executou aqui no Amazonas. É bom que a gente tenha isso claro e nós somos profundamente gratos a ela pelo comportamento, pela lisura, pelo comportamento retilíneo que ela teve até o momento e certamente terá até o fim. Porque quem ganha com isso não é o PCdoB, não é o PT. Quem ganha com isso, eu repito, é o movimento popular que precisa de gente com esse compromisso, com essa coragem para defender os seus interesses no Congresso Nacional. E a direção estadual, como é que está? Fazendo o que pode ser feito, eles têm naturalmente suas limitações, mas eu não tenho reparos, não tenho maiores observações à conduta dos colegas. Como eu digo a vocês sempre, eu dou muito opinião, me meto muito bedelho nos assuntos internos do PCdoB. Os assuntos internos dos outros, cada um tem evidentemente a sua forma de atuar, tem a sua maneira de atuar e tem sua pauta própria. Agora, nós não temos tido conversas regulares com o PT, tentando ver alternativas, hoje aproximadamente. Portanto, até onde eu tenho conhecimento, essa também é uma matéria resolvida. O PT já decidiu nacionalmente que deve, de qual lado ele fica, de qual lado ele tem posição, e não é de questão de opção de exclusão de ninguém. É exatamente porque o PT tem uma diretiva nacional que era coligar para governo com o PSB e para o Senado com o PCdoB. E se essa diretiva não foi inteiramente cumprida, se essa diretiva não foi inteiramente acordada, o PT nacional se sente descompromissado de qualquer outro acordo. Mas, portanto, a meu entendimento, essa decisão o PT já tomou nacionalmente. Senadora, essas conversas em algum momento já pensou em regular na Constituição? Trocar de lugar. Eu estou aqui, tá bom aqui? Senadora, nessas conversas com o PT, em algum momento a senhora pensou em recuar da sua candidatura ao Senado? Não, em momento nenhum. Veja, eu acho que o que o nosso presidente estadual falou, eu faço questão de repetir. Nacionalmente, nós tínhamos um acordo. Os partidos mais progressistas, os partidos que querem resgatar um Brasil para os brasileiros, tinham um acordo de buscar a unidade do ponto de vista nacional. Lamentavelmente, essa unidade não aconteceu. Entretanto, houve um acordo entre o PSB nacional e o Partido dos Trabalhadores para que o PSB não lançasse candidato à presidência da República. Entretanto, colocou de forma clara que deveria apoiar os candidatos das forças progressistas. E, por outro lado, entre nós e o Partido dos Trabalhadores, configurou-se uma aliança formal. Não é? Nós retiramos a candidatura de Manuela Dávila, que deverá ser a candidata à vice-presidenta da República nessa chapa. Não é? Então, esse acordo que houve nacionalmente entre esses três partidos, ele em nenhum momento gerava qualquer tipo de conflito aqui no estado do Amazonas. Porque o Partido dos Trabalhadores havia feito um acordo com o PSB para apoiar o seu candidato ao governo e um acordo com o PCdoB para apoiar o seu candidato ao Senado. Aí eu fico só olhando assim, alguns responderam o seguinte: não, mas não, o PCdoB não estava no debate, não estava na coligação. Como não? Eu fui convidada de forma a participar de pré-candidaturas em todos os nossos eventos, o PSB participava, nós ajudamos a pavimentar esta coligação. Portanto, e entretanto, nós só ficamos sabendo de que o PCdoB não faria parte da coligação no dia da convenção. Aliás, não foi um dia, foi um dia antes, não foi? Um dia antes da convenção, ou seja, numa atitude que eu lamento muito, porque considero uma atitude sórdida, não é? É uma atitude, inclusive, desleal, uma traição. Eu acho que tudo o que nós não podemos permitir entre aliados é esse tipo de atitude, não é?
não podemos permitir. Então nós ficamos sabendo só ali, o que foi muito difícil e fez com que nesses últimos dias nós buscássemos o diálogo, e foi isso que nós fizemos, né? Então, hoje, essa coletiva ela foi convocada para dizer que nós estamos reafirmando uma candidatura que nunca foi retirada. Porque se nós estivéssemos sozinhos, sem coligação, com 3, 4, 7 segundos na televisão, assim mesmo eu seria candidata. Por quê? Porque eu acho que eu não preciso dizer a vocês o que a minha candidatura representa, não é? Nós precisamos lutar, trabalhar muito para manter a voz em defesa do trabalhador, em defesa do Amazonas, presente no Congresso Nacional, sobretudo no Senado Federal. Então eu, com muita altivez, com muita coragem, mas com muita humildade também, buscamos o diálogo a fim de recompor essa coligação. O próprio Partido dos Trabalhadores colocou o seguinte, uma decisão lá atrás que todos vocês conhecem, não é? Que o PCdoB deveria integrar a coligação. Não é por quê? Porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, estava apoiando a minha candidatura ao Senado. E colocou lá nesta mesma decisão, que foi votada, não é uma decisão da presidente, eu só quero resgatar isso. É uma decisão da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. E que se isso não chegasse ao bom termo, ele já estava autorizado para recolocar o Partido dos Trabalhadores no Senado local. Porquanto que a presidente e a Executiva acham que é um absurdo haver qualquer tipo de veto e veto a um partido aliado, a um partido irmão. A senhora chegou a conversar com o candidato da Via União e também com o Praciano sobre essa candidatura, porque já que eles, no primeiro momento da convenção do PT com o PSDB, eles já lançaram o Praciano como candidato, né, deixando a senhora de fora, já que o partido do Davi já tinha um candidato a Senado. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Ou já foi definido? A senhora ficou sabendo também só depois? Não, eu fiquei sabendo, eu conversei várias vezes com ele antes disso, né? Inclusive, logo após o lançamento do pré-candidato, da pré-candidatura ao governo do Estado, aconteceu algumas coisas que levaram a alguns questionamentos, nós imediatamente solicitamos uma reunião com ele, com a própria direção do PSB, não é? Para saber se havia algum problema, e não, estava tudo ok. Estava tudo ok. Então, se por um lado eles falam que no acordo entre o PT e o PSB nacional, o PCdoB não se fazia presente, por outro lado é verdade também, principalmente, que ninguém nunca disse que o PCdoB estaria vetado. E por que não disseram isso? Porque se tivessem dito isso lá atrás, certamente as convenções no dia 5 elas seriam bastante diferentes, não é? Porque essa nossa aliança não é uma aliança só local, é uma aliança nacional, não apenas baseado aliás, não é baseado em pessoas, é baseado em ideias as quais esses três partidos convergem, né? Tanto o PSB nacionalmente, como o PCdoB, como o próprio Partido dos Trabalhadores. Você acha que eles agiram de má fé? Olha, eu não sei o que moveu isso. Agora eu quero dizer a vocês que eu me senti traída, e disse ao presidente regional do PSB, inclusive ele disse, de fato houve essa falha, devíamos ter colocado isso a você. Eu falei, olha, nunca nos foi dito, nem ao PCdoB, tampouco a mim, que eu não era candidata deste bloco, ou que eu estava vetado, assim como o meu partido, né? Então, em decorrência disso, o que é que nós fizemos? Como eles lutaram pelo acordo que tinham, nós lutamos pelo acordo que tínhamos também, não é? E chegaram ao ponto que chegou. Agora, aqui ainda, com algumas horas antes do encerramento do prazo, o que o presidente regional colocou, é o pensamento de todos nós. Por nós não tem problema nenhum. O que nós queremos é vencer as eleições. Hoje eu estaria, não fosse esse acontecido, eu estaria lá em Brasília, ao lado de toda a bancada parlamentar, né? Eu falei há pouco com os três presidentes, estavam juntos, o presidente nacional do PSB, a presidenta nacional do PT e do PCdoB, já se preparando para o ato de inscrição de registro da candidatura do Lula, não é? Então, o que nos une é algo maior, e nós não queremos de forma nenhuma permitir ou fazer qualquer movimento que provoque a desunião, não é? Então, apesar de tudo que nós sofremos, apesar disso tudo, quero dizer que com muita coragem, com muita força, com muita determinação, nós seguimos esses dias todos dialogando e conversando, né? E a gente espera que dê certo e que a gente possa fazer uma bela campanha, não apenas aqui no estado do Amazonas,
mas uma bela campanha no Brasil, porque é isso que o povo espera de nós. O povo espera, principalmente, não adianta falar em mudança se você não se norteia por princípios que, na minha concepção, são princípios fundamentais, como o princípio da sinceridade, o princípio da lealdade, não é? Eu acho que esses são princípios que não nos abandonam jamais. Eu, por exemplo, vivi momentos difíceis e vocês todas sabem. Em muitas oportunidades eu me vi sozinha no Congresso Nacional. Mas nem por isso eu recuei da luta. Não é nem por isso, porque eu faço bom combate com o inimigo. Com o amigo não, com o aliado a gente procura o bom debate. Não é? O bom debate, mas enfim, então eu tenho me postado dessa forma e assim é que eu me conduzo. Determinada no sentido de resgatar um futuro que estão tirando da população. O momento mais delicado da história do nosso país, lá estava eu, que foi o momento do impeachment da presidente Dilma, que fui a única voz na bancada do Amazonas a se colocar contrário, porque eu tinha claro, como os outros tinham, que aquilo era uma grande armação para derrotar um projeto que favorecia a população brasileira. Aquilo era uma armação para retirar direitos sociais, uma armação para retirar direitos dos trabalhadores e para encerrar, acabar com programas sociais muito importantes, como aquele que todos vocês, que o Brasil inteiro conhece. Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médicos, Luz para Todos, o acesso da juventude mais pobre, mais carente à universidade. Né? Então eu fiquei muito firme ali. Muito firme, e é dessa mesma forma que nós estamos nos conduzindo agora e espero que a gente possa recompor essa frente capaz de ajudar nesse projeto nacional, que é um projeto que beneficia a população brasileira. Senadora, mas essa declaração do Marcelo Serafim, que é presidente do PSB, falando que não tem essa possibilidade, não daria fim a essas conversas? Olha, eu digo o seguinte, legalmente, vocês sabem, não precisa a gente dizer, qual é a situação jurídica legal hoje. A situação jurídica legal hoje é que há uma coligação entre Partido dos Trabalhadores e PCdoB. Mas mesmo assim, sendo essa a condição, nós não nos opusemos em momento nenhum, nem vamos nos opor, caso eles queiram a recompor aquela grande coligação. Isso não é um problema. Agora, o que ele diz, é ele que tem que responder exatamente por aquilo que ele fala. Eu posso dizer do nosso princípio, da nossa intenção. É formar a aliança, a frente mais ampla possível, capaz de chegar à vitória. Não apenas vitória no âmbito nacional, mas contribuir muito com a vitória em âmbito nacional, que é o que nós trabalhamos e contamos muito com que isso aconteça. Obrigada, Traída pela direção estadual do PT? Olha, o PT, veja bem, o PT ele sempre colocou, desde a primeira hora, que ele não tinha participação, que ele também ficou sabendo daquele veto no dia, não é? Então eu não me sinto exatamente traída pelo Partido dos Trabalhadores, não é? Eu acho que isso não partiu nem na direção estadual do Partido dos Trabalhadores, isso foi anunciado no dia por um único partido. Aliás, o Partido dos Trabalhadores nem estava presente na convenção do PSB, que foi quem anunciou que não havia mais espaço e que o PCdoB não faria parte da coligação. Senadora, obrigada, gente. Obrigada. Praciano chegou a dizer que a vida política dele estava nas suas mãos. A senhora se sentiu decepcionada com esse tipo de apelo? Não. Acho que não. Acho que ele diz, ele nunca foi filiado ao meu partido. Eu acho estranho isso. Eu não entendi por que isso. Porque a vida de absolutamente ninguém está nas minhas mãos. Eu sou uma parlamentar, não é? E a minha obrigação, a minha tarefa, o meu dever como parlamentar é representar o povo, é representar o nosso estado do Amazonas e defendê-lo sempre, a população e o estado do Amazonas. A vida do Praciano nunca me disse respeito. Obrigada. Senadora Fonte. A gente conversou com a senadora Vanessa Graziotin, que falou sobre as tratativas com o PSB e o PT para a candidatura dela à reeleição. A gente também ouviu o presidente estadual do PCdoB, o Heron Bezerra, que afirmou que o PCdoB já vai realizar a inscrição da candidata ainda nesta quarta-feira.
uma reformatação das coligações aqui no nosso Estado, uma determinação da direção nacional, implementa uma própria orientação nacional, que o Partido dos Trabalhadores continuasse de claro, queremos a orientação por ela, se fizesse parte dessa coligação, mas o PSB vetou outro Senado para o qual o Partido dos Trabalhadores declinava o seu apoio, dava um apoio nesse sentido, discutimos aqui passado esse abençoamento como PSB já tem O que é? Fotos. Fotos? É. Fotos, aí ó, vamos lá. Aí. Veio de Vanessa também, né? É isso aí. Pronto. Tá quente, gente, desculpa. Senadora, caso o PCdoB caminhe sozinho, como é que a senhora pretende enfrentar a questão do tempo na TV para divulgar? Nós não vamos caminhar sozinhos. A decisão já está tomada e a ata já está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, porque a legislação ela é muito clara. Dizem a legislação, a Lei 9.504, ela é claríssima de 97, quando diz que quando uma instância inferior não cumpre a determinação da instância superior, essa tem todo o poder de interferir naquela decisão e adotar outra. Foi o que aconteceu aqui no estado do Amazonas. A senhora conta com o tempo de TV do PT? Vamos trabalhar juntos, exatamente, não é? Exatamente, vamos trabalhar juntos nesse processo eleitoral. A gente ouviu aí a senadora Vanessa Graziotin, que falou sobre a questão do tempo de TV, né? Ela está segura de que vai participar, que vai ter o apoio do PT legal, né? Um apoio formal do PT, e afirmou também que não há possibilidade que o PCdoB não vai caminhar sozinho. A gente vai encerrar a live por aqui, você vai acompanhar essas e outras informações daqui a pouco no site amazonasatual.com.br. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas.